Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Então, o Botafogo acabou que no final deu um molezinho, né? Deu um molezinho. Mas, vamos lá. Se você pegar o contexto geral, olha para o grupo da morte. Antes de começar o campeonato, você olha e fala, o Botafogo se lascou. O Botafogo tende a não passar nesse grupo e tende a passar Atlético de Madrid e o PSG. PSG atual campeão da Champions, Atlético de Madrid também tem muita qualidade, apesar de não ter ganhado nada na última temporada, mas é um time de muita qualidade que sempre tem que se ter respeito. E o Botafogo foi lá, ganhou do PSG de 1-0 e hoje também fez um jogo de respeito. Pela circunstância da classificação, quem tinha que buscar o resultado era o Atlético de Madrid, não era o Botafogo. E o Botafogo fez um jogo muito inteligente. O Botafogo se segurou lá atrás e foi explorando os contra-ataques. Foi isso aí que o Botafogo fez durante a maioria do jogo. No início ali teve umas chances ali, claro, eu falei, pô, o Botafogo tá se atirando, mas depois o jogo começou a se desenhar da forma como eu realmente estava vendo, achava que ia se desenhar o jogo. Botafogo lá atrás, esperando o contra-ataque, e o Atlético de Madrid atacando, porque, claro, o Atlético de Madrid era quem tinha que buscar o resultado. E aí John se destacou pelo Botafogo, fez grande defesa do jogo, mas o Botafogo não aguentou e no finalzinho tomou o gol. A estatística resume tudo. Finalizações, 23-7 do Atlético de Madrid e finalização na barra, 5-3. Posse de bola muito mais também para o time de Madrid. E aí é o seguinte, foi um amasso? Foi um amassozinho. Mas assim, o Botafogo também se segurou bem, cara. Não cedeu tanta chance assim. John fez as defesas ali, fez. Mas também o Botafogo se defendeu muito bem contra o Atlético de Madrid. E é como eu falei, podia perder por 2 gols de diferença, que classificava. Jogou com o regulamento embaixo do braço. E é isso. Tá valendo. E eu não vou aqui criticar nada não. Pra mim, o Botafogo vai por cima na próxima fase. E aí podemos ter um confronto brasileiro entre Botafogo e Palmeiras. Só que também é o seguinte, esse gol que o Botafogo tomou aí no final, esse mole, eu acho que meio que prejudicou um pouco o Botafogo. Porque o caminho para a semifinal seria muito mais fácil com o Botafogo passando em primeiro. Porque aí seria provavelmente Botafogo e Inter de Miami. Quem passasse pegaria Flamengo, que já está garantido o primeiro lugar do grupo, tá? Porque ganhou do Esperance, ganhou do Chelsea, então mesmo que perca do LA, quem ganhar do outro jogo aí não interfere em nada, porque tem a regra do confronto direto. E é o seguinte, gostei muito dessa regra do confronto direto e desse novo método de critério de desempate da FIFA. Eu acho muito melhor, eu acho muito mais justo, tá? Porque aquilo tem que ser só entre os times que estão envolvidos. Antigamente era só saldo de gols e gols marcados, né? Então, pra mim não era tão justo como é o confronto direto, que passa quem ganhou o jogo. Por exemplo, daqui a pouco tem a última rodada, Al Ahly contra Porto, Palmeiras e Inter de Miami. Vamos supor que o Porto ganhe e o Inter de Miami perca. Empata 4-4. Quem ganhou o confronto direto? Inter de Miami. Pronto, já passa o Miami. Muito mais prático e muito mais justo, beleza? E é por isso que o Botafogo podia perder por 2 gols de diferença nesse jogo. Tinha aquela questão do empate triplo lá, né? O Botafogo ficou em segundo, o PSG em primeiro, mesmo o Botafogo ganhando do PSG, mas é porque aí foi um empate triplo. Então empate triplo contra os 3 jogos, por isso o Botafogo ficou em segundo. E o grupo terminou 3 times com 6 pontos e o Seattle com 0. É o retrato do grupo. Foi um grupo com 3 times praticamente. 3 times ali e o Seattle de saco de pancada, de intruso. De jogo extra. Foi basicamente isso. Então, tipo, se alguém perdesse do Seattle aí, tava eliminado. Entendeu? Se alguém conseguisse essa façanha, todo mundo fez sua parte, ganhou do Seattle e aí depois teve que ver lá entre os jogos entre eles quem ganhou mais, quem fez mais gols, saldo de gols. E aí o Atlético de Madrid ficou para trás porque tomou 4 do PSG e acabou por ser eliminado. E aí agora o Botafogo vai para a chave do Palmeiras. Aí podemos ter Palmeiras e Botafogo. Quem passar pega a Bayern ou Chelsea. Se o Botafogo ficasse em primeiro, enfrentaria o Inter de Miami. Quem passasse pegaria o Flamengo, ou Benfica ou Boca, que seria muito mais acessível para um sul-americano chegar na semifinal. Agora o Botafogo pega o Palmeiras, depois pode pegar o Bayern ou o Chelsea. Aí eu já acho bem complicado o Botafogo passar de um Bayern, por exemplo. Mas não acho impossível, não. Por que eu não acho impossível? Por motivos óbvios. Os times brasileiros estão competindo e estão ganhando os europeus no Mundial. Essa foi a nossa única derrota até agora para o europeu. E foi um jogo assim que podia perder. Perdeu quando pôde perder. Não tem aquele ditado? Pronto, perdeu quando pôde perder. E perdeu com o regulamento embaixo do braço aqui, ó. Regulamento embaixo do braço. Porque podia perder por 2 gols de diferença para classificar.
O Botafogo foi lá, se segurou. É como se o Botafogo, sei lá, fosse ida e volta. O Botafogo desse 2-0 na ida, tivesse com a vantagem de 2-0 na volta. Foi basicamente isso. Mas, claro, passar em primeiro, como eu falei, seria muito mais fácil. E aí, escalações aqui, o Griezmann entrou no segundo tempo, né? E consegue boas jogadas. Ele que faz o gol, inclusive. O gol do PSG, quem faz é o Griezmann, então entrou bem. Foi o destaque do PSG, não, do Atlético de Madrid, me perdoe. O Botafogo, as substituições do Paiva deram resultado. Mais uma vez, ele foi muito inteligente no jogo de hoje. Ele conseguiu fazer uma estratégia inteligente pro que o jogo pedia. E foi isso aí. O Botafogo conseguiu se segurar, perdeu só de 1-0. E é isso, tá? É aguardar para ver como é que vai ser o restante do Mundial. Esse Palmeiras e Botafogo é interessantíssimo, velho. Interessantíssimo. Textor contra a Tia Leila, que vem uma rivalidade aí nos últimos anos. 2023, Brasileirão, Botafogo e Palmeiras. Virada incrível do Palmeiras para ser campeão brasileiro. Botafogo tava com a faca e queijo na mão. Tomou aquela virada histórica lá, acho que não lembro se foi no Engenhão ou se foi no Allianz. Acho que foi no Engenhão, foi no Engenhão. E aí, ano passado na Libertadores, Botafogo elimina o Palmeiras. Foi o que clarificou o Botafogo para estar aí, porque se fosse eliminado por Palmeiras, nem aí estaria, porque não ia pro ranking, né? Só iria ganhar na Libertadores. E confronto interessantíssimo. Mas eu confesso a vocês que eu preferia que o Botafogo passasse primeiro, tá? Para ser mais fácil de chegar na semifinal, pro Sul-Americano, porque agora o brasileiro se mata, né? E porque eu queria esse confronto também interessante. Mas eu queria um Flamengo e Botafogo, velho. Eu queria um Flamengo e Botafogo. Eu queria um clássico carioca na semifinal do Mundial, cara. Eu queria. Infelizmente, muito provavelmente não vamos ter. Esse Palmeiras e Botafogo talvez seja o único duelo país contra país do Mundial. Podemos ter Borussia contra Bayern, podemos ter Juventus contra Inter, mas eu acho que, não sei se, aí tem que ver se os times vão passar de fase, se vai chegar até lá, né? Tem que ver. Até agora, esse é o único duelo país contra país, se concretizar no Mundial. E aí não tá chave. É engraçado que vai ter uma chave, praticamente toda a Champions League, e uma que não vai ter tanto europeu assim. Por exemplo, podemos ter Fluminense, e aí tem que ver quem passa em segundo do outro grupo. Seria muito... Olha, esse grupo da Inter de Milão. Rapaz, eu queria... O Monterrey é nosso também, tá? O Monterrey joga na CONCACAF, mas o Monterrey é latino. Tô fechado com o Monterrey também, tá? O Inter de Milão e o River Plate tem 4 pontos. Só que o River Plate está em primeiro lugar do grupo. Se dá empate e o Monterrey ganha do Urawa, será que o Monterrey pega a vaga da Inter? Seria muito da hora, tá? Seria muito da hora. Aliás, pode ter outro cenário. Vamos supor que o River ganhe da Inter, o Monterrey vai pegar o Urawa na última rodada, já sem muita expectativa, ganha, e aí pode classificar. E aí nessa chave o Fluminense pode pegar a Inter, pode pegar o River, pode pegar o Monterrey. Se for Fluminense e River, confronto Conmebol. E aí, Flamengo e Benfica. O Flamengo meio que se deu mal com essa derrota do Botafogo, tá? Porque agora o Flamengo pode pegar o PSG. Agora o Inter de Miami também se lascou. Agora vai ser PSG e Inter de Miami. Quem passar a pegar Flamengo ou Benfica ou Boca. Se for Flamengo e Boca, mais um confronto Conmebol, né? Sem contar eu tô contando aqui os confrontos de confederação, sem contar os da UEFA, tá? Porque o UEFA já tem naturalmente muito, porque são muitos times europeus, né? E é isso, cara. É aguardar pra ver. Eu acho que o Botafogo se deu mal com esse gol sofrido, porque vai pra chave muito difícil. O Flamengo também é ruim pra todo mundo. Era melhor o Botafogo ter passado em primeiro, tá? Mas se classificou no grupo da morte, como eu falei. Então, o torcedor do Botafogo tem que se orgulhar e tem que ir pra cima, irmão. Tem que ter orgulho do seu time e tem que ir pra cima. Vai pegar o Palmeiras agora. Quem passar desse duelo aí, pra cima do Bayern, irmão. Pra cima do Bayern. Já pensou se a gente coloca 3 brasileiros na semifinal? Aí ia sonhar demais. Né? Mas quem sabe? Vai que nós estamos na Copa do Mundo de Clubes. Tudo é possível. A gente já mostrou que a gente é capaz. Entendeu? Então, pra cima. Porque o Botafogo vai muito grande pra essas oitavas de final, na minha visão, tá? Mesmo tomando esse golzinho aí e perdendo o jogo. Pra cima, irmão. Pra cima do Bayern, sem medo, tá? Nossa autoestima tá lá em cima. E os times brasileiros têm que ir pra cima e continuar representando bonito aí no Mundial de Clubes, beleza? Esse foi o vídeo, galera. Vou seguir comentando o Mundial aqui nos próximos vídeos. Então fique atento, se inscreva no canal pra gente bater nossas metas aí de 100 inscritos, beleza? Deixa seu like nesse vídeo, comenta o que você achou e compartilha também, que é importante dar moral aqui no canal. Até o próximo vídeo, beleza? Fui!